O meu justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Bom dia, que a graça do Senhor seja com a tua vida. Muito bom começar o dia meditando a palavra do Senhor com você. E hoje nós vamos falar sobre combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Isso é muito tremendo porque todos nós somos chamados a combater esse bom combate. Quem fala isso é o apóstolo Paulo e nós vamos para o livro de 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 e 7, que diz o seguinte: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo, nesse versículo, ele chega à conclusão a respeito da sua própria vida. Ele fala, olha, eu fiz o melhor. Aquilo que Deus tinha colocado na mão dele, ele olhava para a vida dele e ele viu que ele tinha completado a sua carreira, que ele tinha combatido esse bom combate, ele tinha completado a carreira e, por fim, o mais importante, ele tinha guardado a fé. Tem muitas pessoas que Deus, ele coloca alguma coisa nas mãos de determinadas pessoas e elas até começam bem. Mas à medida que elas vão passando por tribulações, por lutas, elas acabam perdendo a fé. Elas acabam largando tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos. Talvez você que esteja vendo esse programa, você seja uma pessoa que Deus colocou tantas coisas nas tuas mãos, que você começou bem, mas de repente você está tão longe do Senhor, você voltou às tuas práticas anteriores, e isso não é bom. O mais importante não é como nós começamos, mas o mais importante é como nós terminamos, como nós acabamos aquilo que foi colocado em nossas mãos. Por isso hoje, o chamado do Senhor para a tua vida é que realmente você se levante de novo, que você se coloque para Deus, para que você seja restaurado, para que você possa completar a tua carreira. Nós sabemos que está em jogo a nossa vida, o nosso futuro da eternidade. Nós sabemos que é um futuro com Deus e nós sabemos que é um futuro da eternidade sem Deus. E nós temos que completar a nossa carreira e guardar a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é a certeza das promessas do Senhor. Fé é saber que a palavra do Senhor é verdadeira e que ela vai se cumprir. Todos os propósitos de Deus, todas as profecias na Bíblia, elas vão se cumprir. Acredite ou não, existe céu, existe inferno. Acredite ou não, existe Deus, existe o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas. Existe uma batalha. Paulo, quando ele vê tudo aquilo, ele está passando por um julgamento. Ele sabe que o final dele se aproxima. E ele mesmo, ele fala que ele está sendo oferecido como libação. Quer dizer, ele está sendo oferecido como oferta. Ele mesmo está sendo oferecido. Quer dizer, não que alguém venha a matá-lo, tenha o poder de matá-lo. Ele ia ser morto como ele foi morto. Mas ele disse assim, olha, eu não me importo com isso. Eu mesmo estou oferecendo a minha vida em libação, como oferta. Nós devemos oferecer a nossa vida como oferta. Um dia, Jesus ofereceu a sua própria vida como oferta, como sacrifício vivo diante do altar. Jesus se ofereceu por mim e por você. E hoje a nossa vida tem que estar totalmente oferecida ao Senhor, não oferecendo e daqui a pouco retirando de novo do altar, porque nós sabemos que a oferta é viva. Muitas vezes quando as pessoas começam a passar por tribulações, por mais que elas tenham oferecido a sua vida ao Senhor, elas pulam do altar, elas saem do altar, saem do propósito de Deus sobre a sua própria vida. E Paulo, ele via a vida, ele conseguiu no final enxergar a vida da seguinte maneira. Ele diz assim, olha, que ele via a vida como uma corrida em que se podia vencer. Uma batalha para ser lutada e uma verdade para ser guardada. Paulo se via como um corredor
E como corredor, ele via que ele podia vencer, que ele tinha que vencer. E ele dá instruções na palavra em relação a isso mesmo, a essa corrida, que nós devemos tirar todo o peso para que livremente nós possamos correr a carreira que nos foi proposta. Ele via também a vida como uma batalha para ser lutada, como um pugilista, a figura de um pugilista. Ele sabia que ele podia vencer todas as coisas. E ele mesmo diz, olha, em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. E ele vê também uma verdade para ser guardada. A Bíblia diz, olha, compra a verdade, não abra mão dela, nem da sabedoria, da disciplina, não abra mão disso. Nós sabemos que a verdade de Deus, ela precisa ser praticada, e não abrir mão da verdade, segurá-la com força, demanda realmente nós estarmos vigilantes para que nós não estejamos abrindo mão dessa verdade. Paulo, ele lutava contra os inimigos internos e contra os inimigos externos. Paulo, quando ele olha para trás, ele fala das lutas externas e das lutas internas. Paulo, ele foi abandonado pelos homens. Quantas vezes você foi abandonado por pessoas que estavam junto com você? Paulo também era perseguido pelos judaizantes, mas Paulo não perdia o alvo, não perdia o foco. Paulo não perdia o seu objetivo. Ele tinha a capacidade de transformar tudo isso em cânticos ao Senhor. E isso é maravilhoso. Ele dizia, olha, em todas as coisas somos mais do que vencedores, tudo nós podemos porque o Senhor nos fortalece. Paulo, ele tinha uma maneira de ver toda especial, uma revelação de Deus no coração dele, e ele via da seguinte forma, ele dizia assim, olha, se morrermos, com ele também viveremos. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se formos fiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Veja bem, Deus é o Deus da nossa justiça. Deus é um Deus de justiça. Nós sabemos que Deus nos traz diante de nós o caminho. Ele coloca diante de nós o caminho do bem para a vida e do mal para a morte. Nós é que vamos decidir. E por mais que estejamos passando por tribulações ou por lutas exteriores, nós somos mais do que vencedores. Isso pegue no teu coração hoje. Paulo também tinha os seus temores internos. Paulo, ele tinha perturbações na mente, ele fala disso nas cartas que ele escreve. Paulo tinha angústias e medos, por mais que ele fosse um gigante espiritual, um gigante na sua fé, ele tinha perturbações na mente, como todos nós temos. Quantas confusões, quantos pensamentos, será que você não tem? Eu tenho, quantas vezes? Mas eu preciso ser determinada, eu preciso ter foco, eu preciso ter alvo. E quando eu permaneço determinada naquilo que Deus propôs na minha carreira, que Deus entregou na minha mão, eu peço ajuda ao Espírito Santo e logo Ele está ali. Era isso que Paulo fazia sempre. As perturbações internas de Paulo, angústias e medos. Quantas vezes nós temos angústias e medos? Quantas vezes você tem medo? Paulo também, ele falava das preocupações e ansiedade da pregação, dos aconselhamentos, do avanço do evangelho. Todos nós temos preocupações, eu naquilo que eu faço, no meu ministério, você na tua profissão, você naquilo que você tem feito, se proposto como pai de família, como mãe, como filho. Todos nós temos uma proposta, todos nós temos lutas, todos nós temos pressões externas. Paulo falava das pressões externas que ele passava, mas em tudo isso ele tinha o consolo de Deus no seu coração. Ele buscava o Senhor e ele achava a resposta de Deus para o seu coração em todas as suas necessidades. A Bíblia diz assim, que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus e por isso todos precisam da salvação de Deus, todos precisam do consolo de Deus, todos precisam desse socorro bem presente que é o Senhor. Você precisa, eu preciso. Paulo escreveu das suas dificuldades.
Hoje nós temos dificuldades e nós devemos nos espelhar naquilo que ele escreve, naquilo que ele fala, para que nós também estejamos sofrendo essa influência, tenhamos essa palavra no nosso coração para não nos desviarmos do alvo. Lembre-se, não importa como nós começamos, mas importa como nós acabamos a nossa carreira. Permaneça firme todos os dias. A Bíblia diz assim, lá em 2 Coríntios, do capítulo 4, versículos 7 ao 9, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Quer dizer, em todas as coisas nós temos duas ideias bem contrárias, né? Nós somos perseguidos, nós somos abatidos, mas não somos destruídos. Nós permanecemos firmes para que a excelência seja do Senhor, por isso Ele colocou tudo isso em nós, o seu Espírito, a sua palavra, em vasos de barro, para que a excelência seja dele. Quero ler um versículo também que está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha acontecesse, mas alegrai-vos pelo fato de sermos participantes dos mesmos sofrimentos de Cristo Jesus, para que também na revelação da sua glória vos alegreis. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não podemos perder a nossa esperança. Não estranhe tudo aquilo que está acontecendo, mas a tua esperança está em Cristo e Cristo está em você. Se tudo isso está acontecendo, se tudo isso vem sobre você, como se coisa estranha estivesse acontecendo, alegre-se pelo fato de você ser participante das mesmas tribulações de Cristo Jesus. E hoje, eu sei que os dias são maus, né? Que as pessoas muitas vezes elas nos traem, que elas não conseguem suprir as nossas necessidades. Sei também que temos muitos temores internos, temos muitos pensamentos, que se nós formos dar vazão a eles, nós vamos parar com tudo aquilo que estamos fazendo. Tudo parece muito aterrorizador, mas diante da palavra de Deus, tudo isso se torna pequeno. E como Paulo fala, nós combatemos esse bom combate. Acabamos a carreira e vamos guardar a nossa fé em nome de Jesus. Eu quero orar agora pelo fortalecimento da tua vida. E o Espírito Santo já está aí. Eu tenho certeza que ele vai te envolver com o amor de Deus e com esse amor você vai vencer e você vai proclamar que tudo você pode porque ele te fortalece. Feche os teus olhos e vamos fazer uma oração. Deus, em meio a tantas tribulações, em tantos temores internos, inimigos externos, Senhor, nós queremos recorrer ao Senhor, porque sabemos que tudo isso Tu tens colocado em vasos de barro, em pessoas que são falhas, Senhor, mas nós queremos agora no Teu poder, para que nós possamos, Senhor, ó Deus, combater este bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Eu oro pedindo isso, Senhor, solicitando isso sobre cada vida que está fazendo essa oração, que viu este programa, Senhor, que todas elas sejam fortalecidas e que elas possam conhecer que Tu és poderoso, Senhor, ó Deus, e que Tu nos fazes mais do que vencedores. Eu te agradeço e te louvo nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje, nós falamos sobre combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo e nós precisamos seguir o seu exemplo. Venha saber mais sobre isso através das nossas celebrações, ouvir a palavra do Senhor. Siga-nos também através das redes sociais e que hoje, nesse dia, você possa ter essa determinação. Que Deus te abençoe, um ótimo dia para você e até o próximo programa, se Deus quiser. Easier to be, easier to be me. It's hard to believe